Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos acompanhando o caminho de Jesus no Evangelho de Marcos, nesse tempo comum. Jesus iniciou a sua caminhada, a sua pregação no Evangelho de Marcos, convidando as pessoas à conversão. E tudo isso porque o Reino de Deus chegou. Jesus revelava essa realidade do reino através de suas palavras, de seus ensinamentos, mas também de suas ações. E o que ele realiza hoje, curando várias pessoas, é um sinal de que o reino de Deus está presente. O domínio de Jesus sobre a realidade da morte, sobre a realidade das doenças, que era, digamos assim, uma manifestação do mal, é um sinal de que Deus está presente no meio do seu povo. Essa é a realidade do reino. Nós ouvimos também as outras leituras e hoje nós iniciamos a liturgia com uma passagem do livro de Jó. Geralmente as pessoas brincam dizendo que não tem a paciência de Jó, né? Às vezes as pessoas nem conhecem direito a história dele e às vezes assim apenas se refere a Jó como alguém que tinha muita paciência. Mas ele foi muito além disso com paciência. Ele enfrentou grandes dificuldades na sua vida. E esse trecho que nós ouvimos, o livro dele todo, né, é uma reflexão sobre os sofrimentos, sobre essas situações que às vezes chegam na nossa vida e a gente não sabe como. A gente muitas vezes se pergunta por que eu estou sofrendo. E aí diz assim: o que é que eu fiz para merecer isso? Como se os sofrimentos que a gente passasse fosse sempre, digamos assim, uma pena que a gente está pagando por alguma coisa que a gente fez. Então, quem deveria sofrer seriam só as pessoas ruins, né? Só aqueles que fizeram alguma coisa de mal contra os outros. O sofrimento, ele não tem, assim, explicações, né? Às vezes, o sofrimento, ele bate a porta de pessoas que frequentam a igreja, que rezam muito, que vem todo domingo e a gente se pergunta: por que é que eu estou sofrendo? Como se a gente vir à igreja e livrasse a gente desses sofrimentos. Mas a gente precisa entender que a realidade do sofrimento, a realidade da morte, faz parte da existência. Como tudo na vida tem um começo e tem um fim, né? A nossa vida também, ela se encaixa nessa realidade. E aí a gente está, digamos assim, passível a sofrer essas coisas, né? Essas realidades que ninguém quer, é claro, né? Mas muitas vezes esses sofrimentos nos fazem entender que a nossa vida é breve, né? Como dizia Jó na sua reflexão, a vida é um sopro, a vida passa depressa, né? E aí, como é que a gente vai então viver diante dessa realidade? Nessa consciência de que a vida é breve. Mas nós vivemos também a nossa vida diante de Deus. E a fé, ela nos lança, né, numa realidade abrangente, uma realidade que ultrapassa simplesmente os tempos dessa nossa existência. Então Jó, ele nos ajuda a refletir sobre isso, embora as palavras que ele utiliza aqui são palavras tão pessimistas sobre a vida. Uma vida limitada ao trabalho, à decepção, ao sofrimento e à brevidade, né? São palavras que ele então reflete nesse texto aqui sobre a vida. Jó, que viveu essa experiência, uma experiência muito difícil, de perder os seus bens,
de perder seus filhos e agora ele estava, né, doente, numa cama. Então vejam que são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Imagine quem é que pode suportar tudo isso assim, no espaço de tempo tão curto. Então a reflexão da vida sobre ele, a reflexão da vida dele, é uma reflexão pessimista. Então, Jó revela para nós essa realidade e nos leva a refletir também sobre a nossa própria vida. Como nós nos entendemos diante do nosso sofrimento, como nós enfrentamos os nossos sofrimentos. Jesus hoje, ele se depara também diante desta realidade, a realidade dos sofrimentos das pessoas. As pessoas que viam em Jesus um sinal de esperança. Jesus que revelava a ação de Deus, Jesus que falava sobre Deus, que acolhia os pecadores. E tudo isso então era um sinal do reino. Então Jesus hoje, ele se defronta com a realidade da doença. Quantas pessoas que estavam ali padecendo de várias doenças, como diz o Evangelho. Num tempo em que a medicina não era tão avançada, não existiam tantos medicamentos, as pessoas entendiam que a doença era uma manifestação do espírito do mal. Quem estivesse doente estava possuído por um demônio. E isso a gente também não deve entender assim, como a medicina hoje tem outras explicações sobre a doença, né? As doenças que a gente tem, que às vezes é descuido, é excesso que a gente comete na vida, né? Às vezes tem também umas causas ligadas a nossas emoções, pessoas que viveram experiências muito tristes, muito difíceis na vida, que não conseguem superar, pessoas que colocam muito uma coisa, né? Assim, se fecham muito numa determinada situação negativa. Essas pessoas às vezes tendem, né, digamos assim, a transferir tudo aquilo para uma região do corpo e aí a pessoa adoece, né? Quem está triste, né, quem se deixa levar muito pela tristeza, adoece, né? Então as doenças são algo ruim, né? São algo que a gente enfrenta, que não deixa de ser uma coisa má na nossa vida. Mas hoje tem outras explicações. No tempo de Jesus, era sempre a ação do maligno. E Jesus, então, diante deste mal, ele revela o seu domínio e o seu poder. E tudo aquilo, então, era um sinal de que Deus estava presente ali no meio das pessoas. Este era o sinal de que o reino estava acontecendo. E muitas pessoas então procuravam Jesus com a esperança de resolver aqueles problemas, né? Tantos problemas que faziam com que as pessoas não vivessem bem. E aí, Jesus, diante de todo aquele dia, né, de muita atividade, de muita caminhada, de muitos atendimentos, ele não era uma pessoa extremamente ativista, né? Mas ele também tinha o seu tempo de parar. E mesmo diante de todo aquele cansaço, Jesus vai rezar num lugar deserto. Vejam que coisa bonita da parte de Jesus. Aí eu pensei, não, mas Jesus era filho de Deus, não precisava rezar não. Jesus tinha todo o poder, tinha tudo, não. Jesus não, Jesus ia lá rezar. Ir para um lugar deserto. E aí as pessoas, quando sabiam da fama de Jesus, iam à procura dele. E aí os discípulos chegam lá próximo de Jesus, Jesus rezando, e ele diz: todos estão te procurando. Imaginem só, né? Quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas sofridas. Jesus hoje também pode parecer para muitas pessoas uma palavra mágica. Muitas pessoas procuram Jesus. Muitas pessoas
estão à procura de um Jesus assim que se manifeste para elas como um médico que cure suas doenças. Às vezes alguém que dê um trabalho, né? Alguém que seja do Minha Casa Minha Vida, que dê uma casa para eles, né? Alguém que dê um carro novo, pague suas dívidas. Então, às vezes, a imagem que as pessoas procuram de Jesus é essa. A imagem de um Jesus que vai, no instante, no estalar de dedos, resolver todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. E a gente não pode pensar num Jesus simplesmente assim. Porque Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, mas Ele não está limitado somente aos nossos problemas, a resolver nossos problemas. Jesus Ele quer fazer muito mais em nossa vida. E quando a gente procura Jesus além de nossos interesses, a gente encontra essa pessoa que enche a nossa vida, que dá sentido à nossa vida, que nos mostra o caminho da vida eterna, né? Em Jesus nós temos a vida eterna. E assim, meus irmãos e irmãs, é que nós devemos procurar viver e comungar com esse Jesus. Esse Jesus que não vai simplesmente conceder aquilo que nós não desejamos, mas aquele que me ensina, aquele que com sua palavra me orienta, me conduz, aquele que também pode me curar minhas doenças. Doenças que hoje não só simplesmente são doenças físicas, mas doenças espirituais, doenças do coração, doenças que fazem a gente, né, às vezes, se fechar em nós mesmos, sermos egoístas, sermos insensíveis diante do sofrimento dos outros. Imagine quantas doenças estão presentes no mundo aí afora, né? E a gente também às vezes está possuído por alguns desejos, né? Por algumas ambições muito grandes. E aí a gente às vezes fica tão obcecado por aquilo que a gente não consegue ver nada mais na vida da gente, né? Então é preciso a gente pedir a Jesus que nos liberte disso. É preciso a gente olhar para Jesus, a gente pedir a Ele que nos dê essa visão mais abrangente da nossa vida, essa visão maior da nossa realidade, que também está na fé. A fé que nos leva a viver o reino de Deus e também sermos colaboradores do reino de Deus. Peçamos a Jesus então, meus irmãos e irmãs, com muita confiança. Todos nós que estamos aqui, que viemos ao encontro dele, com todas as nossas necessidades, com toda a nossa vida, que Ele continue nos conduzindo, que Ele nos ajude também em nossas dificuldades, mas além de tudo isso, que Ele nos ajude a viver em Seu reino e sermos anunciadores do Seu reino neste mundo. Vamos ficar em pé e juntos professar a nossa fé dizendo: creio que Ele está